Olá, bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã para mais um vídeo, onde vamos deixar alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa meditação e também trazer uma mensagem da parte de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos ler nesta manhã o livro de Atos. Ele fica no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. O capítulo 9 e os versículos do 1 até o 6. A epígrafe, ela fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzir presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo à terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse-lhe: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o último versículo 6, ele diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? E do versículo 1 até o 6 do capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu fiz algumas pesquisas e anotei, fiz uma anotação. Diz assim: Paulo, ele se encontrou com Jesus. Saulo, ele era fariseu que respirava ameaças de morte contra os seguidores de Jesus, participando ativamente da perseguição e até da morte de cristãos, como o apedrejamento de Estevão. Ele via o cristianismo como uma ameaça à fé judaica. A conversão, alguns pontos. A conversão de Saulo. Enquanto ele viajava para prender cristãos em Damasco, foi que aconteceu essa conversão. O apóstolo, ele perseguido após se converter, passou de Saulo para Paulo, e agora ele é conhecido como Paulo. Começou a pregar Jesus como Filho de Deus. Mudança. Mudou, porque a partir do momento que a gente se encontra com Jesus, que a gente aceita Jesus, que a gente se converte a Jesus, não pode ficar do mesmo jeito, tem que mudar. Precisa haver uma mudança. Então, a mudança de Saulo. Saulo era um nome hebraico e Paulo um nome grego-romano. Como ele tinha dupla cidadania, então ele tinha dois nomes. O Saulo era um nome hebraico e o Paulo era nome grego-romano. Ele mostrou que a graça de Deus pode transformar o maior inimigo da igreja. O que aconteceu? Como eu falei agora, ele tinha dupla cidadania. Então, como ele era Saulo, conhecido como Saulo, que perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus, ele não achou que seria correto, usar esse mesmo nome. Então, como ele tinha dupla cidadania, ele decidiu usar o nome grego-romano. Então, ele decidiu usar o nome de Paulo. Mas quando as pessoas viam que o Paulo e o Saulo eram a mesma pessoa, começavam a temer. O versículo, no capítulo 9, o versículo 12 diz assim: Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver.
Quando Saulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco e caiu do cavalo, ele perdeu a visão. Então, o Senhor mandou que ele entrasse na cidade e lá aguardasse, que ele iria dizer o que seria feito. Então, Deus falou com Ananias. O versículo 10 diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O versículo 11 diz: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O versículo 13 respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, Ananias ele temeu, porque o nome Saulo era conhecedor por muitos como perseguidor dos cristãos, do povo de Deus. Só que Ananias, ele obviamente decidiu obedecer ao Senhor. O versículo 15 diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, quando Deus manda, a gente precisa obedecer. Quando o Senhor Jesus ele diz vai, a gente precisa obedecer. Não ser temeroso nem fraco, mas ser corajoso e fazer o que o Senhor Jesus manda. Mas quando é o Senhor Jesus, tá bom? Continuando. No versículo 16 ele diz: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias, no versículo 17, ele foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja a diferença. Primeiro, ele era Saulo, aí ele se encontrou com Jesus, ele perdeu a visão. Aí Ananias temeu quando o Senhor mandou, porém obedeceu. E quando entrou na casa, ele disse: Irmão Saulo. Veja a diferença. Quando a gente aceita Jesus com todo o coração, com nossa alma, a mudança ela acontece de dentro para fora. O brilho do Espírito Santo na minha e na tua vida, ele precisa resplandecer de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas acham que é a aparência. Não. O brilho, ele precisa resplandecer de dentro para fora. E naquele momento, Ananias disse: Irmão Saulo. Então, naquele momento, foi reconhecido que ele realmente havia se entregado de coração a Jesus. E quando Ananias impôs as mãos e orou por ele, ele voltou a enxergar novamente. Então, ele estava cego, vamos dizer assim, materialmente. Então, quando ele abriu os olhos materialmente, voltou a enxergar, ele reconheceu a grandeza de Jesus e passou a segui-lo. Só que eu quero trazer para nós a reflexão nesta manhã, é uma cegueira espiritual, não uma cegueira material. Aqui a Bíblia relata sobre a cegueira física de Saulo, que tornou-se Paulo, para poder anunciar Jesus. E eu vim falar sobre a cegueira espiritual. Quantos estão na casa do Senhor, dizem que servem a Jesus e se encontram nessa situação como um sepulcro caiado? Por fora, eles querem mostrar Jesus ao mundo e por dentro estão vazios. Que eu e você possamos tomar cuidado. Nós precisamos orar sim, jejuar sim, porém, esses dois sem a vigilância não é nada. Porque se a gente não vigiar, a gente vai sair da presença. Não adianta de que a gente orar tanto, a gente jejuar tanto, e quando vir alguém afrontar a gente sair da graça, falar e fazer coisas que não agradam a Deus, e a pessoa vai dizer: eita, olha o irmão como é que tá.
Olha a irmã como é que tá. Que é isso, minha irmã? Que é isso, meu irmão? Jesus, ele ensina a mim e a você a amar. Não é fácil, mas é necessário que eu e você possamos ver como Saulo e depois Paulo, que ele aceitou Jesus, se converteu e a transformação aconteceu de dentro para fora. Ele passou por situações onde ele acreditou que não iria conseguir. Ele seguiu Jesus de uma forma extraordinária, que as pessoas olhavam assim, ele falava de Jesus com tanta eloquência, que as pessoas olhavam assim, nem parece que ele era o perseguidor dos cristãos. O perseguidor transformou-se em perseguido, porque antes ele perseguia o povo de Deus, mas quando ele aceitou Jesus, ele passou a ser perseguido também, por anunciar Jesus. Então nós somos perseguidos diariamente. Então não vamos ser cristãos para o mundo ver, vamos ser cristãos para fazer a obra do Senhor, ter a graça de chegar no céu. Porque não é fácil. Sabemos que o joio, ele cresce junto com o trigo. Que eu e você nesta manhã possamos nos colocar na condição, na posição de trigo e não na de joio. Porque só quem separa o joio do trigo é Jesus, no tempo da colheita. E que eu e você possamos ter a graça, o privilégio de chegar no céu. O meu alvo é o céu. E o teu alvo é o céu, crente? Então que nesta manhã você possa entender que se o meu alvo, o teu alvo é o céu, a gente não pode ir para o céu de todo jeito. Precisamos mudar. Precisamos que essa mudança ela aconteça de dentro para fora. Que o brilho do Espírito Santo resplandeça em nosso rosto. Quando alguém vê o jeito da gente andar, falar, diga, aquele ali é um verdadeiro homem de Deus. Olha, lá vai uma verdadeira mulher de Deus. E que nós possamos ser respeitados por essas atitudes. E não julgados por atitudes infames que não cabe muito com nós cristãos. Que anunciamos Jesus. Que o amor, ele possa prevalecer no meu e no teu coração. Amém, crente? Vamos orar, encerrando este momento. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, esta manhã chuvosa. Dá uma bênção de Jesus na nossa vida, para que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Derrame suas graças e misericórdia. Derrame teu azeite santo, Senhor, em nossas vidas. Te apresento a todos que saíram para trabalhar nesta manhã chuvosa. Talvez estejam, Senhor, presos em trânsito com alagamento. Ajuda, Senhor, tenha de misericórdia. Abençoe a todos. Meu esposo também, Senhor, que foi trabalhar debaixo dessa chuva. Tenha de misericórdia, cubra-nos com teu sangue. Entre onde eu não posso entrar. Faz tudo aquilo que eu não posso fazer. E fala, Senhor, aquilo que eu não posso falar. Desde já eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia!